Minha filha nunca teve um bom relacionamento com a minha sobrinha, e tudo piorou quando ela a intimidou e causou um acidente que fez minha filha quebrar um dente. Depois disso, minha filha cortou totalmente o contato com ela e passou a evitar qualquer evento familiar em que a sobrinha estivesse. Achei que esse desentendimento já tinha durado tempo demais e convidei minha sobrinha para o aniversário dela sem avisar. Agora minha filha cortou completamente o contato comigo, e minha família diz que estou escolhendo o lado errado. Conta descartável. Não pretendo continuar no Reddit. Estou postando aqui porque minha filha saiu do próprio jantar de aniversário e agora nossa família mal está se falando. Eu realmente não acho que lidei com tudo perfeitamente, mas também não acredito que a reação tenha sido proporcional à situação. Preciso de perspectivas externas, porque dentro dessa família tudo parece tenso e distorcido. Minha filha, Leia, está na casa dos 20 e poucos anos. Ela sempre foi emocionalmente intensa. Sente tudo profundamente e se apega aos momentos por mais tempo do que a maioria das pessoas. Isso é assim desde que ela era criança. Como mãe, tentei apoiá-la, mas também incentivá-la a superar coisas que já não fazem bem a ela. Leia e minha sobrinha Brenda estudaram na mesma escola enquanto cresciam e têm idades próximas. O relacionamento delas nunca foi bom. Quando eram mais novas, era uma rivalidade normal entre primas. Na adolescência ficou feio. Brenda dizia coisas maldosas, espalhava boatos e excluía Leia socialmente. Não nego isso. Confrontei meu irmão várias vezes sobre isso. Houve um incidente que Leia ainda menciona sempre que o nome de Brenda surge, então vou abordar diretamente. No segundo ano do ensino médio, houve uma briga na escola. Trocaram palavras, a situação ficou física em segundos, e Leia perdeu um dente quando caiu. Foi assustador. A escola se envolveu. Brenda foi punida, suspensa e obrigada a pedir desculpas. Meu irmão e a esposa levaram isso a sério, e Brenda ficou realmente abalada depois. Ela chorou quando veio até nossa casa com os pais e pediu desculpas, não foi algo superficial. Eu vi o quanto ela sofreu com aquilo. Isso não apaga o que aconteceu, eu sei. Mas, do meu ponto de vista, importou que aquilo tenha sido reconhecido e tratado na época. Depois daquele ano, tudo piorou. Leia teve o que a escola chamou de colapso emocional. Ela não conseguia parar de chorar, não conseguia se concentrar, e nós a tiramos da escola pelo resto do semestre. Passamos por terapia, reuniões, tudo que pais fazem quando têm medo de perder o filho para algo que não sabem como consertar. Por causa disso, ficamos sem falar com a família do meu irmão por muito tempo, anos, na verdade. Não era para punir Brenda, era para dar espaço a Leia. Mas o tempo passou. Leia se formou, seguiu em frente e construiu uma vida. Enquanto isso, Brenda perdeu o pai de forma repentina no início dos 20 anos. A morte do meu irmão abalou a família. Brenda se fechou e praticamente deixou de comparecer a eventos familiares. O que me frustra é que a imagem que Leia tem de Brenda ficou presa no ensino médio. Toda vez que tento dizer que as pessoas mudam, ela rejeita. Para ela, Brenda ainda é a mesma adolescente. Em algum momento, como mãe, você começa a se perguntar se proteger seu filho significa abrigá-lo para sempre ou ajudá-lo a enfrentar desconfortos sem desmoronar. É nesse ponto que estou há anos. Isso nos leva ao jantar de aniversário. O aniversário de Leia estava chegando e eu e meu marido queríamos fazer algo significativo. Ela não mora mais perto, então esses momentos são raros. Conseguimos reserva no restaurante favorito dela, que é pequeno e costuma estar lotado semanas antes. A ideia era um jantar tranquilo, os avós, a irmã mais nova Mara, meu marido e eu. Como sabemos que Leia gosta de ser consultada, perguntamos diretamente sobre possíveis convidados. Quando o nome de Brenda surgiu, Leia disse imediatamente não. Disse que vê-la traz tudo de volta e arruína a experiência. Eu disse que entendia, e entendi naquele momento. Mas então a realidade apareceu. Meus pais estavam animados. Não viam Brenda há mais de um ano e perguntaram se ela seria convidada. Eles não veem o que Leia vê. Veem uma jovem que perdeu o pai e raramente aparece. Meu marido me lembrou que não era apenas o jantar de Leia, mas um encontro familiar. Eu pensei muito sobre isso. Acredito que em algum momento Leia precisa parar de deixar um capítulo da adolescência definir sua vida adulta. Tenho receio de que evitar Brenda não tenha trazido paz a ela, apenas mantido a ferida aberta. Decidimos, possivelmente de forma tola, que seria apenas uma noite que Leia poderia suportar. Brenda concordou em vir discretamente, não falar nada menos que fosse abordada e sair se Leia pedisse. Não contamos a Leia antes porque sabíamos que ela não iria. Quando chegamos, Brenda já estava sentada. A mesa estava pronta. Estávamos só esperando Leia. Quando ela entrou, tudo parou. Ela olhou para Brenda e depois para mim. Seu rosto mudou na hora. Tentei sinalizar em silêncio para ela se sentar, que conversaríamos depois. Leia não disse nada. Apenas balançou a cabeça, virou-se e foi embora. Depois disso, tudo desandou. Meus pais ficaram confusos. Meu marido tentou amenizar. Brenda se ofereceu para ir embora, visivelmente constrangida. Eu pedi que ela ficasse. Hoje vejo que essa escolha diz muito sobre como chegamos até aqui. O jantar continuou de forma estranha. Ninguém estava realmente presente. Eu achava que Leia voltaria, mas ela não voltou. Tentamos ligar várias vezes, sem resposta. No dia seguinte, mandei uma mensagem dizendo que fiquei magoada com a forma como ela lidou com a situação, não pelos sentimentos dela, mas pela falta de comunicação.
Também disse que evitar Brenda para sempre talvez não esteja ajudando na cura. Ela respondeu dizendo que mentimos, que perguntamos com quem ela se sentia confortável e ignoramos sua resposta. Disse que o problema não era o comportamento de Brenda naquela noite, mas o fato de termos decidido que o conforto dela não importava. Disse que ver Brenda a fez se sentir novamente como uma adolescente assustada. Agora Leia praticamente não fala conosco. Ela acredita que escolhemos Brenda em vez dela. Isso dói, porque não é assim que vejo. Não acredito que pedir a um filho adulto para tolerar uma noite desconfortável seja abandono. Mas pessoas de fora, amigos dela e o namorado, dizem que ela não fez nada errado e que fomos nós que ultrapassamos um limite. Então estou aqui questionando tudo. Minimizei a dor da minha filha ao esperar que ela seguisse em frente? Superestimei a capacidade dela de lidar com o desconforto? Ou é razoável esperar que um adulto consiga passar por um jantar em família sem ir embora? Fui errada por convidar minha sobrinha mesmo assim e esperar que minha filha ficasse, ou minha filha exagerou ao sair do próprio jantar sem dizer uma palavra? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está errada. Então você organizou um pequeno jantar em família e o transformou em uma emboscada, depois agiu surpresa quando ela foi embora. O detalhe dos lugares de estudo. Brenda foi colocada entre Leia e a irmã como se fosse uma tentativa forçada de reconciliação. Você continua repetindo que ela apenas estava lá. Mas Leia não pediu pela presença de Brenda no aniversário dela. Ela pediu uma única noite tranquila em que não precisasse lidar com a reação do próprio corpo diante de alguém que destruiu a adolescência dela. Só o incidente do dente já seria suficiente para muitas pessoas manterem distância para sempre. E sim, Brenda foi punida. Ótimo, consequências não garantem acesso depois. Leia sair em silêncio foi a atitude mais madura nessa situação. Ela simplesmente se retirou. Você queria que ela engolisse isso por aparência, porque os avós estavam animados e a reserva era difícil de conseguir. Essa foi a sua prioridade, aparência. Brenda também não é alguma figura indefesa aqui. Perder um dos pais é devastador, mas isso não apaga o que ela fez. Se Brenda realmente quisesse se reconectar, poderia ter procurado Leia em particular anos atrás. Isso não foi cura, foi você tentando forçar um momento de família novamente. Comentário 2. Brincar com a lista de convidados foi o que fez tudo explodir. Você perguntou a Leia quem ela queria lá. Recebeu uma resposta clara, concordou na hora, depois fez o contrário e esperou que a situação a forçasse a aceitar. Isso não é mal entendido, é uma aposta. E a aposta deu errado. Chamar isso de família depois não apaga a preparação. Leia não esbarrou com Brenda por acaso em um supermercado. Ela entrou em um ambiente onde a única pessoa que pediu para evitar já estava lá, sentada, com testemunhas e expectativas fazendo o resto do trabalho. Perdão não é obrigação. Algumas pessoas perdoam para se curar. Outras se curam sem perdoar. E algumas nem se curam. Nenhuma dessas opções cria a obrigação de receber quem causou o dano. Só o incidente do dente já explica por que isso não é passado distante. Uma agressão física muda a forma como a memória funciona. Some a isso a humilhação pública e anos de danos sociais, e evitar essa pessoa passa a ser algo prático, não dramático. A questão da perda do pai está sendo usada como justificativa constante. A perda explica comportamentos, mas não transfere o custo para outras pessoas. Leia não causou essa perda e não é obrigada a pagar por isso no próprio aniversário. Você sabia exatamente como Leia reagiria e tentou forçar maturidade através de pressão social. É assim que a confiança se destrói. O veredito é simples, a OP causou a cena que diz odiar. Você está errada. Comentário 3. A parte mais estranha é fingir que a saída foi pior do que a situação criada. Leia não fez discurso, não discutiu com os avós e não colocou ninguém em um confronto público. Ela simplesmente se retirou em silêncio. O problema que veio depois pertence à decisão de trazer uma convidada indesejada e mantê-la ali quando tudo deu errado. Se alguém estragou o jantar, não foi quem saiu. Há também um padrão aqui. Pedir opinião, ignorar a resposta e depois tratar a resistência como imaturidade destrói rapidamente a credibilidade. Conversas futuras deixam de importar, porque a resposta já foi demonstrada. Para que negociar se o resultado já está decidido? E focar nas dificuldades de Brenda perde o ponto principal. Muitas pessoas passam por situações difíceis. Pouquíssimas ganham automaticamente acesso a alguém que machucaram por causa disso. Leia não deve esforço emocional para equilibrar a família. O desejo de todos juntos à mesa é compreensível, mas escolher o aniversário para testar isso foi imprudente. Você diz que isso poderia ter sido tratado com calma. E foi. Leia saiu com calma. Todo o caos depois veio da tentativa de fingir que aquilo era normal. Não era. Forçar reconciliação sem consentimento é apenas pressão com palavras mais bonitas. Comentário 4. Brenda não disse nada. Brenda foi punida. Brenda chorou uma vez.
Nada disso aborda o problema real. Leia disse exatamente o que precisava para o aniversário dela, e você decidiu que sua ideia de harmonia familiar era mais importante. E eu entendo, você está cansada. Pais ficam exaustos vivendo em torno de conflitos antigos. Você quer festas sem tensão. Sente falta do seu irmão. Seus pais sentem falta da neta. E a vida de Brenda foi abalada pela perda do pai. Tudo isso pode ser verdade ao mesmo tempo. Mas aniversários não são sessões de terapia em grupo. Você não pode transformar o jantar da Leia em um experimento de reconciliação e depois agir como se ela tivesse falhado em um teste. Você criou o teste. Você manipulou o ambiente. E ainda tentou pressioná-la com culpa, falando de reserva, avós constrangidos, tio falecido. Isso foi pesado. Brenda pode ter mudado de verdade. Ainda assim, isso não lhe dá direito a um lugar à mesa da Leia. Se você queria colocá-las no mesmo espaço, deveria começar em um ambiente neutro, com participação opcional, durante o dia, com possibilidade de saída e com consentimento real. Não no aniversário dela. Leia sair em silêncio foi a forma dela dizer que não quer mais ser controlada. Atualização. Eu não esperava que minha postagem original tivesse a repercussão que teve. Muitos dos comentários foram duros, mas continuei lendo porque queria entender o que todo mundo parecia enxergar tão claramente. Ainda não concordo com a opinião da maioria, mas muita coisa aconteceu desde o jantar, e acho justo explicar como as coisas estão agora. Depois do incidente do aniversário, meus pais se envolveram bastante. Eu não pretendia que isso acontecesse, mas eles ficaram profundamente afetados com a forma como a noite terminou. Minha mãe ligou para Leia e disse diretamente o quanto foi doloroso vê-la sair sem sequer reconhecer ninguém. Meu pai falou depois sobre como os laços familiares ficam frágeis com o tempo e como o arrependimento costuma chegar tarde demais. Leia não respondeu. Quando ela parou de responder também a eles, eu pensei que só precisava de tempo. Em vez disso, passaram-se semanas com quase nenhum contato. Ela respondia apenas o básico, quando era algo prático e nada além disso. Parecia deliberado, como se estivesse nos punindo ao cortar o acesso. Durante esse período, Brenda continuou tentando amenizar a situação. Ela me mandava mensagens perguntando como Leia estava, dizendo que não queria causar divisão. Perguntou se poderia falar diretamente com Leia para pedir desculpas novamente, agora como adulta. Eu disse que Leia provavelmente não responderia, mas Brenda quis tentar mesmo assim. Ela fez mais do que apenas mandar mensagem. De alguma forma, conseguiu o contato do namorado da Leia. Não sei quem passou. Ela falou com ele de forma educada, se apresentou como prima da Leia e explicou que queria deixar o passado para trás. Disse que queria resolver as coisas para que Leia não se sentisse isolada da família. Segundo Brenda, o namorado foi receptivo no início. Leia descobriu alguns dias depois, e isso quase acabou com o relacionamento deles. Leia me disse que ele se sentiu pego de surpresa e desconfortável, sem entender por que uma parente que nunca conheceu estava falando com ele sobre algo tão pessoal. Disse que parecia que a vida privada dela estava sendo acessada sem permissão. Brenda insistiu que só teve boas intenções e estava tentando mostrar que mudou. Eu disse a Leia que ela estava interpretando de forma negativa demais, que Brenda estava tentando construir uma conexão em vez de repetir padrões antigos. Leia me acusou novamente de ficar do lado de Brenda. Eu não vejo assim. Eu vejo alguém tentando. Na mesma época, Brenda escreveu um e-mail longo para Leia. Falou sobre terapia, o luto pela perda do pai e o arrependimento por ter sido cruel na adolescência. Leia leu, mas não respondeu. Brenda tentou mais uma vez e depois parou, dizendo que não queria insistir. Leia disse que isso pareceu insistente. Para mim, pareceu um pedido de desculpas. À medida que a tensão continuava, eu postei uma foto antiga da família no grupo. Nada dramático, apenas uma lembrança de antes de tudo dar errado. Leia me chamou no privado perguntando por que eu compartilharia algo ligado a um período doloroso. Eu disse que faz parte da nossa história, goste ela ou não, e que evitar lembranças para sempre não é saudável. Isso causou mais um conflito. Pouco depois, meus pais perguntaram se Leia iria a um pequeno encontro de aniversário. Eu disse que achava que não iria se Brenda estivesse lá. Meu pai perguntou por que tudo precisava girar em torno do desconforto da Leia. Essa pergunta ficou na minha cabeça. Pensando agora, talvez tenha influenciado mais do que eu percebi no que fiz depois. Leia precisava pegar alguns documentos em casa. Eu disse que ela poderia passar no sábado à tarde. O que não mencionei foi que Brenda passaria rapidamente para deixar algo para minha mãe. Eu não vi isso como uma armadilha. Vi como situações acontecendo ao mesmo tempo. Leia chegou mais cedo do que o esperado. Brenda já estava lá. Brenda se levantou, cumprimentou e disse que ficou feliz em vê-la. Leia foi embora sem nem entrar. Depois, Leia disse que eu a atraí para aquela situação de propósito. Eu disse que ela estava vendo intenção onde não havia. A partir daí, ela parou completamente de vir em casa. A comunicação piorou ainda mais quando meus pais começaram a expressar preocupação com o estresse que isso estava causando neles. Minha mãe disse que ver a família se dividir assim estava afetando o sono dela. Eu contei isso para Leia, esperando que ela entendesse o impacto maior das decisões dela. Ela não entendeu. Leia respondeu pedindo que eu não envolvesse os avós em conflitos de adultos. Isso me machucou. Família é algo coletivo, as ações têm impacto. Vou admitir algo que não mencionei antes.
Eu entrei em contato com o trabalho da Leia. Antes que alguém se assuste, não a acusei de nada. Leia trabalha com atendimento ao público e tem horários rígidos. Eu enviei um e-mail para o contato geral perguntando se ela estaria disponível para falar rapidamente, explicando que eu era a mãe tentando falar com ela sobre um assunto familiar. Achei razoável, já que ela não respondia por outros meios. Leia descobriu. Ficou furiosa. Disse que eu ultrapassei um limite. Eu disse que ela não me deixou outra opção. Esse e-mail mudou tudo. Ela me mandou uma mensagem longa dizendo que não confia mais no meu julgamento, que a minha forma de demonstrar amor parece invasiva e que precisa de distância. Pediu que eu não entrasse mais em contato com o trabalho dela, o parceiro ou qualquer outra pessoa da vida dela. Sinto que as pessoas estão ignorando o contexto. Brenda não estava tentando sabotar o relacionamento da Leia. Estava tentando mostrar que amadureceu. Meus pais não estavam tentando manipular, estavam expressando dor por se sentirem distantes emocionalmente da neta. Eu não estava tentando desrespeitar a independência da Leia. Eu estava tentando manter a família unida. Agora Leia reformulou tudo. Diz para os outros que isso é um padrão, que ela se afasta porque não respeitamos as decisões dela. Faz parecer que qualquer desacordo vira prova de um problema maior. Eu não concordo. Vejo alguém que se afasta em vez de lidar com o desconforto. Neste ponto, datas comemorativas são incertas. Eventos futuros parecem negociações das quais eu nem posso participar. Brenda agora mantém distância, dizendo que não quer piorar as coisas, que era justamente o que Leia queria desde o início. Eu ainda acredito que o perdão é importante. Ainda acredito que se recusar a conviver com a família indefinidamente não é sustentável. E ainda acho que sair do próprio jantar de aniversário desencadeou tudo isso. Ela se recusa a reconhecer qualquer responsabilidade. Agora estão me dizendo que eu deveria pedir desculpas sem condições. Isso não me parece certo, porque não acredito que agi com maldade. Agi com intenção de seguir em frente, de não deixar a adolescência definir a vida adulta. Então estou perguntando novamente com tudo o que aconteceu exposto. Estou errada por continuar insistindo em reconciliação e me recusar a aceitar o afastamento como única opção? Ou minha filha está escolhendo afastamento em vez de crescimento? Comentários do Reddit. Comentário 1. A parte mais irônica é como todos nessa história continuam agindo como se o perdão fosse uma dívida da Leia. Brenda fez coisas horríveis, incluindo um incidente que custou um dente da Leia, e você decidiu que, porque Brenda chorou depois e foi punida, Leia é obrigada a reabrir a porta. Não é assim que a realidade funciona. Uma consequência na escola não compra acesso na vida adulta. Ninguém ganha um selo de redenção que obrigue a pessoa ferida a aceitar isso. Além disso, as tentativas da Brenda são extremamente problemáticas. Mandar mensagem para o namorado não é normal. Enviar vários e-mails sem resposta não é normal. Aparecer na sua casa quando Leia estava prestes a chegar não é normal. Brenda pode até querer se reconectar de verdade, mas intenção não apaga impacto. A presença dela continua orbitando a vida da Leia como se fosse um drone, e você incentiva isso porque combina com a sua narrativa. E então você menciona que entrou em contato com o trabalho da sua filha como se fosse algo razoável. Isso é o tipo de atitude de quem quer ganhar controle da situação. Mesmo que não tenha sido sua intenção, Leia tem todos os motivos para acreditar que você continuará ampliando os limites até que ela ceda. Leia sair foi a atitude mais saudável em toda essa situação. Você continua chamando isso de infantil porque te causou inconveniência. Se você quer ter um relacionamento com ela novamente, pare de tratar o não dela como um obstáculo temporário. Você está errada. Comentário 2. Essa atualização parece vir de alguém que não consegue aceitar não ser o centro. Leia pediu algo simples e não trazer Brenda para o aniversário dela. Você fez isso mesmo assim. Leia foi embora. Em vez de pensar ok, eu errei, você iniciou uma sequência de ações e ligações dos avós, envio de fotos, encontros ou coincidentes, discursos morais e, por fim, o e-mail para o trabalho, que ultrapassa completamente qualquer limite quando se trata de filhos adultos separando vida familiar de profissional. O que mais chama atenção é como você tenta constantemente tornar Leia responsável pelas emoções dos outros. O avô ficou constrangido. A avó não conseguiu dormir. Brenda perdeu o pai. Brenda quer se reconectar. Você quer a família unida. E quem nunca parece importar? Leia. O valor dela na sua narrativa parece depender apenas de ela cooperar para deixar os outros confortáveis. E essa tentativa da Brenda de se aproximar do namorado, isso já foi visto antes. É aquela estratégia de se eu conquistar ele, Leia vai parecer a errada. Mesmo que não tenha sido planejado assim, funciona desse jeito. O parceiro deveria ser um espaço seguro. Brenda entrar nisso sem o consentimento da Leia é invasivo. A sua reação, minimizando isso, basicamente disse a Leia que você sempre vai passar pano para os outros e criticar ela. Não tem brecha aqui. Só o contato com o trabalho já seria motivo suficiente para cortar contato permanentemente. Se Leia tiver bom senso, vai guardar provas e proteger todos os seus meios de comunicação. Comentário 3. Existe um padrão silencioso aqui que é fácil de não perceber quando você está dentro da situação. Leia estabelece um limite, algo razoável e específico. A resposta não é um conflito direto, mas uma reinterpretação.
O pedido dela passa a ser visto como temporário, baseado em medo, pouco saudável ou algo que ela precisa superar. Quando você enquadra assim, ignorar o limite parece justificável para você. Esse padrão se repete várias vezes, e Leia percebeu isso. O desejo da Brenda de se reconectar pode ser genuíno. Também pode ser motivado por interesse próprio. As duas coisas podem coexistir. Querer aliviar a culpa não é o mesmo que reparar o dano causado. Insistir repetidamente após silêncio, especialmente envolvendo o parceiro da Leia, aumenta o problema em vez de curar. Você chama isso de esforço, Leia vive como invasão. O resultado importa mais do que a intenção. Também chama atenção como os sentimentos dos outros são usados como pressão. Avós sem dormir, família envelhecendo, luto, união. Tudo isso é colocado sobre os ombros da Leia, como se a cooperação dela resolvesse tudo. Esse é um peso impossível de carregar. Ela não causou a ruptura. Ela apenas parou de absorver isso em silêncio. Distância nem sempre é punição. Às vezes, é a única forma de alguém conseguir respirar. Você continua confundindo silêncio com teimosia, quando pode ser alívio. Atualização 2. Hesitei em postar novamente. Em parte por causa da forma como as pessoas reagiram da primeira vez e em parte porque as coisas chegaram a um ponto em que nem sei mais como seria uma reconciliação. Ainda assim, sempre acreditei que a clareza vem quando colocamos tudo de forma direta, mesmo quando o resultado não é o que esperamos. Depois do jantar de aniversário, o silêncio de Leia durou mais do que eu esperava. No início, interpretei como necessidade de espaço. Depois vieram semanas. Nenhuma ligação. Respostas curtas apenas para assuntos práticos. Convenci a mim mesma de que a intensidade tinha diminuído e que o silêncio significava que ela não estava mais ativamente com raiva. Talvez estivesse refletindo. Talvez o tempo estivesse fazendo seu papel. Voltei a escrever para ela. Não mensagens implorando, mas reflexivas. Sobre família, sobre a vida adulta significar deixar o passado perder força. Não tive resposta, mas entendi isso como um sinal para não pressionar, embora ainda falar. Pais não deixam de orientar só porque o filho para de responder. Nesse período, a família mais ampla começou a perguntar por que Leia não aparecia, porque os encontros estavam estranhos. Eu disse que Leia sempre teve dificuldade em deixar certas coisas para trás e que já havia se afastado antes quando ficava sobrecarregada emocionalmente. Não disse isso para desmerecê-la, mas para dar contexto. Não queria que pensassem que havia crueldade onde havia vulnerabilidade. Leia depois disse que eu a estava retratando como alguém pouco confiável. Eu não vejo assim. Sensibilidade não é defeito, mas influencia o comportamento. A situação piorou quando o namorado dela voltou a se envolver. Deixo claro que não pedi isso desta vez. Brenda foi até ele por conta própria. Depois me contou, abalada, dizendo que se sentia incompreendida, isolada e desesperada para se explicar. Disse que Leia tinha bloqueado todas as formas de contato e que acreditava que se o namorado entendesse seu lado, poderia ajudar a amenizar a situação. Ela foi até a casa dele. Conversaram. Segundo Brenda, começou de forma tranquila. Ela pediu desculpas novamente pelo passado, pelo jantar e por tudo o que aconteceu depois. Falou sobre a perda do pai, sobre dificuldades profissionais e sobre sentir que a vida dela ficou estagnada enquanto outros seguiram em frente. Admitiu que se sentia inferior ao se comparar com Leia, cuja estabilidade e carreira ela admirava. Então as coisas deram errado. O namorado de Leia disse que Brenda tocou nele sem consentimento. Disse que foi algo indesejado e que pediu para ela ir embora. Ele entrou em contato com Leia imediatamente e contou o ocorrido. Houve questionamentos, mas nada formal foi levado adiante. Mesmo assim, as consequências foram imediatas e graves. Brenda me ligou completamente abalada. Disse que não estava pensando com clareza, que interpretou mal a situação. Que o luto, um término recente e anos se sentindo inferior prejudicaram seu julgamento. Disse que não sabia explicar por que cruzou esse limite, apenas que não teve a intenção de causar dano. Vou ser sincera, mesmo sabendo que isso não será bem recebido. Não acredito que Brenda entendeu plenamente o que estava fazendo naquele momento. Acredito que ela estava confusa, emocionalmente fragilizada e buscando conexão de forma inadequada. Não acredito que tenha tido intenção de violar. Tenho dificuldade com a rapidez com que certos rótulos foram aplicados sem espaço para nuances. Em que momento um toque vira intenção predatória? Em que ponto o caos emocional deixa de ser considerado? Leia não fez essas perguntas. Ela cortou o contato imediatamente. O namorado deixou claro que a presença de Brenda não seria aceitável dali em diante. Ele ficou abalado e se sentiu pego de surpresa. Leia me disse depois que isso quase acabou com o relacionamento deles, e que só não terminou por causa da transparência dele. Meus pais souberam pouco depois. Para minha surpresa, se afastaram completamente de Brenda. Disseram que aquilo ultrapassou um limite que não podiam defender. Disseram que apoiavam a decisão de Leia de se afastar e que talvez eu devesse fazer o mesmo. Isso me deixou profundamente sozinha. Esperam que eu abandone minha sobrinha quando ela está desmoronando, que eu a descarte no pior momento da vida dela. Eu não consigo fazer isso. Não vou fazer. Disse aos meus pais que o luto não desaparece só porque alguém comete um erro. Que falhar aos 30 anos não torna alguém irrecuperável. Eles não discutiram, mas também não concordaram. Enquanto isso, Leia me enviou uma mensagem que ainda releio. Disse que a confiança acabou. Que tudo que ela temia se confirmou.
que minha preocupação sempre se voltava para fora para Brenda e para cima para aparências, nunca para dentro para a segurança dela. Ela disse algo que me atingiu mais do que eu esperava, que eu pareço defender o perdão quando isso beneficia os outros, mas minimizar quando isso custa algo a ela. Respondi com sinceridade. Disse que o perdão não é opcional se ela quer uma vida sem ressentimentos, que a vida adulta exige enfrentar desconfortos em vez de organizar a vida para evitá-los. Disse que recusar conviver indefinidamente pode custar a família que um dia ela pode querer de volta. Ela respondeu uma vez. Disse que não iria discutir ideias impostas sobre a vida dela. Pediu que eu parasse de entrar em contato. Antes que o silêncio se instalasse de vez, disse algo que talvez tenha soado injusto para ela. Lembrei que ela mantém amizade com pessoas da escola que não foram gentis com ela. Uma das amigas mais próximas hoje fazia parte do grupo que a excluía. Se houve reconciliação ali, por que a família estaria permanentemente excluída? Ela não respondeu. Quanto a Brenda, ela mal está funcionando. Perdeu o emprego pouco depois, se isolou ainda mais e demonstra um nível de vergonha que me preocupa. Eu me preocupo com ela o tempo todo. Meus pais acham que isso me cega. Eu acho que abandoná-la agora só pioraria tudo. A verdade com a qual estou tendo dificuldade de lidar é esta. Talvez eu nunca recupere Leia como antes. Sinto que escolhi esperança em vez de simplesmente aceitar a situação, e com isso perdi acesso a ela. Leia diz às pessoas que eu me recuso a respeitar o afastamento dela. Eu digo a mim mesma que afastamento sem diálogo apaga relações. Em algum ponto entre essas duas visões, uma família se desfez. Não sei se Leia voltará a falar comigo normalmente. Mas sei que não vou fingir que Brenda deixou de existir só porque é inconveniente amá-la. Então continuo com a mesma pergunta, agora com mais peso. Estou errada por manter a crença de que a reconciliação importa, mesmo quando cada tentativa de alcançá-la afasta ainda mais minha filha? Comentários do Reddit. Comentário 1. Quando um toque vira abuso. É exatamente esse tipo de distorção que faz Leia ter desistido. Você continua tentando transformar uma situação clara em um debate filosófico para que Brenda não precise carregar todo o peso do que fez. Ela apareceu na casa do namorado sem ser convidada, fez avanços, colocou as mãos nele, foi expulsa e ele relatou o ocorrido. Essa é a história. O resto é você criando uma névoa em torno disso. Luto, trabalho, término, interpretou errado, não entendeu. Muitas pessoas estão de luto, sem dinheiro e sozinhas, e ainda assim não passam a mão em alguém na sala dessa pessoa. E o namorado não foi exagerado por expulsá-la. Ele agiu como um adulto normal, com respeito próprio. Contou para Leia imediatamente, e foi isso que manteve o relacionamento deles, não suas lições de moral. O silêncio de Leia não era o tempo resolvendo as coisas. Era a distância. E então você continuou mandando textos longos e dizendo aos outros que ela não é confiável. E tentou justificar isso dizendo que ser mãe não acaba. Ser mãe também não significa tratar um filho adulto como um projeto a ser administrado. Brenda precisava de ajuda? Sim. Mas você tentou fazer Leia pagar pelo problema dela, com o aniversário, o relacionamento, a paz e agora até a segurança do parceiro. Seus próprios pais se afastaram por um motivo. Siga o exemplo deles. Comentário 2. Existe uma contradição silenciosa na sua atualização. Você insiste que Leia se recusa a se envolver. No entanto, toda vez que ela se afasta, você responde com ainda mais envolvimento. Mais mensagens, mais explicações para parentes, mais discursos morais e mais justificativas. Do ponto de vista da Leia, se afastar não acalma as coisas, só aumenta a pressão ao redor dela. A comparação que você fez, dizendo que Leia mantém amizade com alguém que já a tratou mal, é reveladora. A diferença é a escolha. Leia escolheu essas pessoas depois, nos próprios termos, com distância e controle sobre o ritmo. Brenda está sendo imposta através de laços familiares, timing e pressão. Não é comparável. A tentativa de Brenda com o namorado deveria ter encerrado qualquer discussão. Mesmo que o luto tenha influenciado, esse comportamento colocou em risco a estabilidade de Leia no relacionamento em que ela confiava. Seu instinto não foi priorizar a segurança da sua filha, mas suavizar a responsabilidade da Brenda. Leia percebeu isso. Você continua tratando o perdão como maturidade e distância como fuga. Às vezes, distância é escolha madura quando alguém mostra que continuará ultrapassando limites. Leia não destruiu a família. Ela saiu de um sistema que constantemente minimizava o dano. Enquanto isso não mudar, nenhum discurso sobre crescimento vai alcançá-la. Comentário 3. A parte mais perturbadora nem é o incidente com o namorado isoladamente, mas todo o padrão ao redor. Leia diz não. Você interpreta esse não como temporário. Brenda tenta caminhos indiretos. Você chama isso de esforço. Seus pais aplicam pressão emocional. Você envia textos sobre moralidade. Brenda ultrapassa um limite físico. E você começa a discutir definições. Isso é um padrão de minimizar danos e maximizar pressão. E chamar o namorado de exagerado revela muito. Ele não devia nada a Brenda, nem educação, nem acesso, nem paciência. Ele devia a si mesmo segurança e a Leia honestidade. E fez isso.
Se Brenda ficou abalada depois, isso é consequência das próprias ações dela, não prova de que foi mal interpretada. Você também está usando o conceito de perdão como ferramenta de pressão. Perdão é pessoal. Algumas pessoas perdoam e ainda mantêm distância. Outras nunca perdoam. Leia não precisa participar do processo de recuperação da Brenda. E muito menos ouvir discursos sobre maturidade enquanto Brenda interfere ativamente na vida dela. Neste ponto, se Leia algum dia voltar, pode levar anos, e só acontecerá se você parar de girar em torno da vida dela o tempo todo. Deixe-a em paz. Ajude Brenda separadamente. Pare de tratar Leia como preço a pagar pela união da família.